Seja muito bem-vinda ao programa Muito Mais Que Bronzeamento. Aqui a gente vai discutir alguns temas específicos para levar a tua jornada da área de empreendedora do bronzeamento a outro nível. Eu sou a Cristiele Caldas. E eu sou a Andressa Caldas. E o tema de hoje é tipos de bronzeamento. Então, a nossa ideia é fazer um bate-papo aqui agora com a Cris, onde eu vou fazendo perguntas para ela e ela vai se aprofundando então mais já na área do bronzeamento. Tranquilo, Cris? Sim. Perfeito. Então, minha primeira pergunta já para a Cris é: quais são os tipos de bronzeamento? Tem o bronzeamento natural, que é o bronzeamento solar. Tem o bronzeamento artificial por luzes, que é o bronzeamento de câmara. E tem o bronzeamento a jato, que é o bronzeamento do qual eu sou especialista. E dessa vertente também tem o bronzeamento caseiro, que é feito através do uso de autobronzeadores, né? As clientes compram autobronzeadores de farmácia e usam em casa. Então, basicamente são esses os tipos existentes de bronzeamento até o momento. E tu percebe se as pessoas confundem muito ainda esses tipos de bronzeamento? Sim, confundem bastante. Primeiro que o bronzeamento a jato, ele ainda é um bronzeamento pouco difundido, né? Nem todo mundo conhece. E o bronzeamento solar, que é o mais comum, como ele é acessível a todos, tem muitas pessoas que fazem também o uso de bronzeamento de câmara e acreditam que todos tenham os mesmos benefícios, né? Que seja só bronzear a pele, mas na verdade não, tá? Cada bronzeamento tem um seu tipo de característica, cada bronzeamento tem o seu tipo de efeito e resultados, né? Então a gente não pode confundir os tipos de bronzeamento existentes. E até aproveitando esse gancho, quais são realmente as diferenças entre cada um? Vou começar pelo mais comum, que todo mundo conhece, que é o bronzeamento solar, né? O bronzeamento solar, ele é feito através da exposição ao sol. Então a pessoa tem que ir lá, se deitar no sol e ficar um certo tempo lá se expondo para que a pele consiga se desenvolver o bronzeado, né? O bronzeamento de câmara, ele é um tipo de bronzeamento que a cliente ela precisa se deitar dentro de uma cabine, digamos assim, vamos falar um português bem claro, assim, como se fosse um caixão com luzes dentro e a cliente fica deitada lá. E ela tem que fazer algumas sessões para que a pele consiga se desenvolver o bronzeado. Claro que dependendo do fototipo de pele, né? Alguns fototipos desenvolvem bem rápido, mas funciona basicamente nisso, assim, ela tem que ir lá em determinado lugar, se deitar naquela câmara cheia de luzes para que o bronzeado se desenvolva. E até um parênteses, tem algum tipo de câmara que seja em pé? Tem câmara que seja em pé também, tá? Inclusive, depois eu vou contar uma experiência minha com esse tipo de câmera. É bem raro de encontrar, mas existe câmera que tu fica em pezinha lá. E então tem esses dois tipos, de deitada e de pé. E tem também o tal do bronzeamento a jato, né? Que o bronzeamento a jato ele é feito através da aplicação de um produto na pele. A gente aplica um produto na pele da cliente, acontece uma reação, que eu vou explicar um pouquinho depois. Essa reação ela acaba desenvolvendo um tom de bronzeado na pele. E pegando gancho, então, nessa pergunta, quais são os efeitos colaterais de cada tipo de bronzeamento na pele? Bom, o bronzeamento de câmara e o bronzeamento solar, eles têm mais ou menos os mesmos efeitos na pele, só que um pouco mais intenso do que o outro. O bronzeamento solar, ele acontece quando a cliente ou qualquer pessoa se deita no sol e fica exposta aos raios solares. O sol ele emite dois tipos de raio, que é os raios UVA e UVB. E cada um desses raios causa um efeito diferente na pele. O raio UVB ele pode provocar queimaduras e câncer de pele, além de ser responsável por alergias. Os raios UVB penetram superficialmente na pele, causam vermelhidão e a sensação de ardência. Os raios UVA são os responsáveis pelo envelhecimento precoce da pele e também podem causar câncer. Então, como vocês podem ver, um dos danos que a pele pode ter quando exposta aos raios UVA e UVB é o câncer, né? Que ele pode ser desenvolvido e não é uma coisa que se desenvolve de uma hora para outra, gente, é acumulativo, assim. Conforme vão passando os anos, tua pele vai acumulando os danos desses raios e pode desenvolver câncer.
E os raios UVB também podem desenvolver alergia, né? Eu que trabalho com pessoas, diretamente com pele de pessoas, eu já conheço muitas pessoas que têm alergia ao sol, que não podem mais se bronzear no sol por causa de alergia que elas acabam desenvolvendo. Então, esse é um dos problemas de exposição ao sol para se bronzear. Agora, o bronzeamento de câmara, ele, digamos assim, que esses danos que o sol causa na pele, ele é multiplicado por 10 quando feito bronzeamento por câmara. E assim, como eu disse, né, o efeito de exposição a esses raios, ele é cumulativo. Agora vocês imaginem comigo como que fica a pele de uma pessoa que passa anos se expondo a esses tipos de raios, que são os raios das câmaras de bronzeamento. Tu, como tá trabalhando aqui comigo, tu sabe como funciona, tu já vê muita gente. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que chegam aqui pra fazer bronze e dizendo que fez por muitos anos bronzeamento de câmara e agora tá cheio de manchas e não tem o que fazer, né? Pintinhas aqui no colo, principalmente que para nós mulheres é uma parte de muita vaidade, ter um colo bonito, um pescoço bonito, um rosto, né, as mãos, tudo a gente acaba depois, com o passar dos anos, vendo várias pintinhas, várias manchinhas, que as pessoas falam, eu não tinha isso quando eu era mais nova, quando, né, eu tinha pouca idade, porque eu fiz muitas loucuras, eu fiz isso e hoje tá aqui o resultado. E é tudo com o passar dos anos. Simplesmente foram aparecendo e foram se multiplicando. Não é uma coisa que apareceu de um dia pro outro, que a pessoa acordou de um dia pro outro, não. É realmente cumulativo, com o passar dos anos. E aí vem aqueles cuidados, né? Tu nunca sabe se aquela manchinha é algo que tu tem que te preocupar, se é só um efeito colateral do sol. Então, realmente a gente acaba tendo muito contato com clientes com essas histórias e elas, né, se multiplicam cada vez mais, infelizmente. E fora que quem tem a pele com muitas pintinhas tem que ir ao dermatologista fazer um acompanhamento para descobrir se algumas dessas pintinhas não é câncer. Porque muitas vezes são tantas pintas que surgem no corpo por causa dos efeitos da exposição aos raios UVA e UVB que o médico ele acaba não conseguindo detectar exatamente quais são as pintas. E fora, né, gente, não existe só um tipo de câncer de pele, existem vários. Quando a gente se expõe a esse tipo de dano, somos suscetíveis, né, a coisas que a gente nem imagina. Fora que a gente nem falou sobre o envelhecimento precoce, né? Quem é mulher sabe, por exemplo, a gente já tá na casa dos 30, a gente já pega e já fica prestando atenção em cada ruguinha que aparece, né? Pra tentar resolver. E aí a galera vai lá e se expõe a danos extremos que simplesmente matam as células de colágeno na pele. E colágeno é como se fosse o ouro da nossa pele, gente. É a joia rara da nossa pele. E não tem como repor depois, galera. Então, se tiver como repor, são tratamentos que são caros, que são difíceis. Então, olhem os danos que esse tipo de exposição causa à pele. É um tipo de bronzeamento, bronzeamento no sol, bronzeamento de câmara, é um bronzeamento muito comum, mas a gente precisa falar dos danos que isso causa, né? E é muito triste porque a gente vê, assim, a maioria das meninas, das mulheres que vão a estúdios de bronzeamento de câmara são mulheres jovens, mulheres mais velhas, mulheres maduras, não frequentam mais esse tipo de lugar porque já estão sentindo na pele os danos, os efeitos desse tipo de exposição. Então é complicado. Exatamente. E agora os contras, né, do bronzeamento a jato, que eu diria assim, na minha opinião, o único contra é a duração, né? Poderia durar mais. Dura um período até bem satisfatório, que é em torno de 10 dias, mas infelizmente poderia durar mais, né, gente? E é o que eu sempre digo para as minhas clientes. A gente tem que pensar o seguinte: se tu for parar para prestar atenção nos resultados de bronzeamento a jato, que se existia há 10 anos, e ver como estão os resultados agora, tu vai ver quanto evoluiu. Então, se a indústria da cosmética conseguiu evoluir a tal ponto que hoje em dia tem muita gente que nem percebe quando encontra alguém que fez bronzeamento a jato, que nem percebe que a pessoa
fez bronzeamento a jato, que acha que é bronzeamento de sol, vamos torcer porque daqui a alguns anos eles consigam desenvolver alguma outra coisa que faça durar mais, né? Exatamente, que faça durar mais. É a nossa expectativa, a nossa torcida. Fica a dica, indústria da cosmética, sigam pesquisando bastante, porque nós, mulheres, vamos adorar. Sempre vai ter um público consumidor. E realmente, esse tipo de bronzeamento, esse eu imagino que seja o único contra, porque na realidade ele é o único tipo de bronzeamento que é indicado, né, por dermatologistas, que não causa nenhum efeito colateral para a pele ou para a saúde. Então, né, fica aí a dica, indústria da cosmética, ficamos, né, à tua espera para que isso aconteça em breve, no futuro breve, por favor. Até onde se bronzear pode ser bom e aonde ele já começa a ser um problema na nossa rotina? Bom, esses dias eu tava assistindo um vídeo de uma dermatologista aqui no YouTube. Aqui no YouTube não, no YouTube. No YouTube. A pergunta principal do vídeo é: existe bronzeamento que seja saudável? E ela abordava o tema do bronzeamento por raios UVA e UVB, né? Então, o ideal, o que tornaria um processo de bronzeamento saudável seria o tempo específico para que o corpo produzisse a vitamina D. Eu não sou uma ativista contra sol, gente. Não, eu não sou uma ativista contra sol. Nós precisamos do sol para viver, né? A gente precisa da luz do sol. Quando a gente não tem contato com, não vê o sol por muito tempo, isso acaba afetando o nosso humor. Tem muitas pessoas que entram em depressão, né? Sim, por causa do sol, pela falta de sol. E a exposição ao sol, ela também é importante para que o nosso corpo produza vitamina D. Eu, por exemplo, já tive que suplementar a vitamina D porque eu não pegava sol e meu cabelo começou a cair. Então eu comecei a ter problema de queda de cabelo e tudo mais. Então isso atrapalhou a minha saúde por causa da vitamina D. E a vitamina D, ela é essencial também para a nossa imunidade. A gente precisa pegar sol para ter imunidade para ter uma imunidade saudável, né? Se a gente não tem uma boa imunidade, nosso corpo fica aberto a tudo que é tipo de doença, né? Então, muitas coisas acontecem por falta de imunidade. Só que o período de exposição ao sol, ele tem que ser limitado e tem que seguir algumas características. Para o corpo produzir vitamina D de forma segura, a gente deve tomar banho de sol por pelo menos 15 minutos por dia, sem protetor solar. Para a pele morena e negra, esse tempo deve ser de 30 minutos a 1 hora por dia, pois quanto mais escura a pele, mais difícil é a produção de vitamina D. Então, a gente precisa pegar sol, tá? Querendo ou não, a gente precisa pegar sol. Existem algumas controvérsias em relação ao horário certo para pegar sol. Eu já vi falar de pessoas que indicam pegar sol do meio-dia. Já vi falar de pessoas que indicam pegar sol até as 10 da manhã, a partir das 4 da tarde. Eu acredito que isso é uma coisa bem particular, porque depende de peles, né? Acredito, uma pele que seja de fototipo 1 ou uma pessoa albina, se ela for pegar o sol do meio-dia, mesmo que seja por 15 minutos, ela pode acabar se queimando, né? É uma pele muito sensível. Então, o legal é consultar o dermatologista para ele te dizer exatamente quanto tempo que tu tem que pegar sol ou quanto tempo ou que horas que tu tem que pegar sol. Esse realmente é um detalhe, uma dica muito importante. Aqui não somos nós que vamos determinar, né, qual é o tempo indicado para cada pessoa. O correto é tu consultar um médico para ver se tu tá ou não com deficiência de vitamina D em primeiro lugar, e aí depois ele que vai te indicar o horário, o período. Tem médicos que vão dizer que tu precisa, por exemplo, pegar sol com as pernas e os braços de fora para que tenha resultado. Outros já vão dizer o contrário. Então cada pessoa tem um caso, é tudo muito específico. Então o correto sempre é consulta o médico para saber se daqui a pouco o tempo que tu já dispõe ao sol numa caminhada, aí do trabalho já tá suficiente, ou se aquilo ali não tá te ajudando. Então o correto, consulta um médico, um dermatologista, para que ele possa, né, te dar a dica certinha de como cuidar da tua saúde. Então, na minha opinião, saudável é isso, tá? A partir do momento que se torna já uma fixação ficar bronzeada através do sol, eu já acredito que deixa de ser saudável. E agora eu queria contar um detalhe que ninguém conta, ninguém fala, que é por que a pele fica bronzeada quando a gente se expõe ao sol.
O bronzeado, o fato da pele desenvolver um bronzeado é porque o nosso organismo está tentando se proteger dos raios UVA e UVB. Quando os raios penetram na nossa pele, o nosso organismo é uma máquina muito inteligente, né? Então ela entende que os raios UVA e UVB eles estão maltratando a nossa pele. E aí entra a produção de melanina em ação, né? E aí o nosso corpo produz a melanina como se fossem anticorpos da nossa pele para o sol. E aí aquele pigmento da melanina sobe para nossa pele e escurece a nossa pele como se fosse para criar uma proteção, como se fosse para criar uma capa protetora pro nosso organismo, para que aqueles raios cada vez machuquem menos o nosso organismo. Então, o processo de bronzeamento é isso, gente. É o nosso corpo lutando para se proteger dos raios UVA e UVB. E a maioria das pessoas não sabe isso, nem se comenta sobre isso. E esse processo de produção excessiva de melanina, com o passar do tempo, ele causa danos à nossa saúde e acaba danificando as nossas células. E é assim que essa é uma das formas de se desenvolverem câncer. Então, entendam, é por isso que a gente precisa se cuidar. Então, o sol ele é seguro, o bronzeamento ele é seguro para a produção de vitamina D. Para lazer, para essas coisas assim, o recomendável é se proteger, usar protetor solar. É muito importante. Fundamental. Tá? Protetor solar. E, gente, usar protetor solar é usar protetor solar com fatores acima de 30, tá? Menos de 30 não funciona. Óleo bronzeador com fator 4, fator 8, não protege nada, tá, gente? É acima de 30 e reaplicar a cada 2 horas ou menos se houver suor ou se for entrar na água, tá? Então não adianta chegar na praia e ir lá passar protetor solar quando chega, depois não passar mais, porque senão vocês vão ter insolação, vocês vão queimar a pele. Quem já sofreu queimadura de sol sabe o dano que causa. Além de causar febre, dores fortes, causa bolhas e muitas vezes acabam desenvolvendo manchas que nunca saem. Exatamente. A mancha de sol é uma das mais perigosas que tem, né, com o passar do tempo. E agora, Cris, a gente vai entrar numa pergunta que ela é bem, digamos assim, cabeluda. Por que trabalhar com algo que pode trazer malefício para as pessoas? Bom, eu acredito que muitas pessoas elas não sabem, né? Não têm a informação correta sobre aquilo que estão oferecendo, né? Já tô dizendo aqui que eu não sou uma pregadora de nada, tá, gente? Eu tô aqui só falando a minha opinião. Em relação ao bronzeamento natural, que é o bronzeamento solar, não existe nenhuma regulamentação dizendo o que pode, o que não pode, se é proibido, se não é. Então, tranquilo, né? Eu só acredito que todas as profissionais que trabalham com isso, elas têm o mesmo intuito, que é só bronzear a pele da cliente e que cuidam o máximo possível para que a cliente não tenha queimaduras e tudo mais, porque senão vai por água abaixo todo o trabalho, né? A cliente tem que ficar bonita e não queimada e não manchada. Então, bronzeamento natural eu não tenho nada contra, né? Não faria, não trabalharia com isso, mas não julgo quem trabalha. Cada um faz o que quiser da sua vida. Só que o bronzeamento de câmara eu sou bem contra, assim. Eu sou muito contra, na verdade. Eu não concordo, tá, com bronzeamento de câmara. Mas o grande problema do bronzeamento de câmara não é nem as pessoas que trabalham com isso, é as pessoas que procuram por isso. Porque só se trabalha com bronzeamento de câmara porque tem mercado, né? E infelizmente tem mercado, primeiro porque tem muitas pessoas que nem sabem que é proibido, e segundo porque tem muitas pessoas que nem sabem dos danos, né? Então, já que eu tenho esse conhecimento, eu preciso ajudar a conscientizar as pessoas que elas precisam se proteger desses danos, né? Porque senão lá mais na frente elas vão sofrer consequências sérias por causa desse tipo de escolha. Então, claro que se tu é uma pessoa e que tu tem a opção de oferecer ou não aquele tipo de procedimento, vai muito da tua consciência oferecer ou não, né? Então, tu pode simplesmente dizer, não vou trabalhar com isso porque é proibido. Até porque, como é um procedimento, é um serviço que é proibido de ser vendido e divulgado, é a legislação da Anvisa. Eu vou colocar aqui o número da RDC da Anvisa que proíbe
A comercialização e a divulgação desse tipo de procedimento, ela tá aí pra proteger a nossa saúde, né? Ela tá aí pra mostrar pras pessoas que é proibido. E como é um procedimento proibido, as máquinas e as manutenções das máquinas, elas não são fiscalizadas. Então, muitas vezes, as máquinas que são usadas para oferecer esse tipo de serviço são máquinas velhas, sem manutenção, sem utilização de peças corretas. E eu falo isso porque eu sei, tá, gente, que realmente não é tudo meio feito por debaixo dos panos, assim. Existem empresas que trabalham com máquinas que são novas, existem empresas que trabalham com autorização do tipo liminares, assim, e tá tudo bem, não tem nada pra questionar isso. Só acredito que liminares são coisas que podem ser derrubadas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado se a gente vai trabalhar com isso. Então não tem nada contra isso, eu tenho contra quem trabalha com um negócio totalmente clandestino mesmo, entendeu? E eu sou mais contra ainda, porque há um tempo atrás eu fui pesquisar sobre isso, eu fui tentar entender sobre isso, e eu inventei de fazer uma sessão em um lugar pra ver como é que funcionava. Eu já tive 2 experiências com bronzeamento de câmara, tá? A primeira foi antes até de eu começar a trabalhar com bronze a jato. A primeira experiência que eu tive, eu já vou entrar nesse assunto, foi que eu fiz um bronzeamento numa câmara de pé, que eu achei extremamente desconfortável, porque tu tem que ficar lá 15, 20 minutos de pé, assim, dura, sem se mexer, com aquele negócio fazendo aquele barulho enlouquecedor na tua volta, assim. Naquelas luzes, tu tem que ficar se segurando num lugar, assim, não pode segurar em mais nada. Então eu achei bem claustrofóbico. E a outra situação foi essa, que eu fui num lugar pra conhecer e entender mais como que funcionava, né? E eu fiz uma sessão de 30 minutos. E nessa sessão, a moça disse que eu não precisava ficar me virando dentro da máquina, eu podia ficar paradinha ali. E eu só entrei naquela máquina quando ela me mostrou que eu conseguiria abrir ela sozinha. Que eu morria de medo de ficar presa naquele lugar. E aí que o filme talvez tenha colocado E aí, o que aconteceu? Eu fiz o bronze e tal, e mesmo que na hora que eu tava saindo do espaço, eu tava com 4 marcas vermelhas, 2 listras vermelhas, 2 em cada nádega, assim. E eu me olhei no espaço, no espelho que tinha no espaço, e a moça me disse assim, fica tranquila, que isso daí já vai sair, não vai ficar. E, gente, ficou. As lâmpadas da máquina estavam desreguladas. E eu fiquei com 2 listras queimadas em cada nádega, atrás e nas pernas. E levaram alguns meses pra sair aquelas queimaduras, aquelas manchas que ficaram daquela máquina. Só de 30 minutos, tá? Então, a partir daquele dia, eu realmente vi assim, eu já não queria trabalhar com aquilo por causa da burocracia toda, que eu poderia um dia ser fiscalizada e tomar alguma multa, alguma coisa assim. Então, eu não gosto de trabalhar da maneira errada. E porque se eu tivesse algum problema com uma cliente que se queimasse com esse tipo de máquina, isso não ia sair no banho e nem ia sair uma semana depois. A cliente ia ficar queimada. E a sorte é que era inverno quando eu fiz esse procedimento, então ninguém ia ver. Mas e se eu estivesse fazendo pra ir no outro dia pra praia, gente? Eu ia chegar na praia parecendo que eu tinha sentado numa grelha. Então, ali eu percebi que realmente isso é um assunto muito sério, perigoso e pode trazer consequências graves para os clientes e a gente não tem como resolver. E até um outro detalhe importante nisso é que por ser clandestino, por ser proibido, qualquer problema que dê, tu vai cobrar de quem? Quem que vai te dar um suporte? Aquele lugar não deveria nem existir, ele pode fechar do dia pra noite e tu não ter suporte algum. Então, é a tua vida, daqui a algum tempo, talvez que tu tenha um problema. Tu teve um problema imediato, que não tinha o que fazer, tu podia ir lá, reclamar o que fosse, não ia ter como reverter. E tu não sabia nem quanto tempo ia durar, né? Tu deu sorte de ter sido no inverno e ter resolvido no verão, Sim. Até o verão. Mas ainda assim, é algo que a gente tem sempre que pensar no dia de amanhã, né? Então, eu como pessoa e como profissional não teria coragem de trabalhar com esse tipo de procedimento e não teria coragem de expor as minhas clientes a esse tipo de risco, né? E, gente,
Não é por falta de procura, viu? Porque tem muita gente que procura bronzeata perguntando se é bronzeamento de câmara, né? Muita gente. E aí a gente fala, não, a gente não trabalha com isso porque não é permitido, blá blá blá. E tem muita gente que nem sabe que não é permitido. Então, eu optei por nunca trabalhar com esse tipo de procedimento por causa dos danos que isso pode causar, curto e longo prazo, né? Para as minhas clientes. E a dor de cabeça que isso ia me trazer. Então, eu preferi vincular a bronzeata só o que era realmente permitido para nunca ter o meu nome envolvido em coisas que não deveriam, né? Então... E aí, então a gente tem essa história, esse relato real, né? Do que pode acontecer. E como a Cris também falou, a gente acaba recebendo muitos contatos de clientes que nos procuram para saber se é de cama. Tem aquelas que realmente, quando a gente conta que é algo que a gente não trabalha por não ser permitido, ficam surpresas em querer saber por que é proibido, por que não é permitido. E tem aquelas que, não, então tá, eu tô realmente procurando o de cama, o lugar que eu fazia, ele fechou. E agora eu tô procurando um lugar novo. Por mais que a gente diga que é algo proibido, as pessoas, por vezes, não querem. A gente faz a nossa parte. Exatamente, a nossa parte a gente faz, a gente fica tranquila com isso, porque a gente tá realmente pensando no bem-estar a longo prazo, né, das clientes. Então, tem esse detalhe muito importante. E então, agora pra gente encerrar, né, essa nossa conversa, nosso bate-papo, eu queria que tu contasse, Cris, um pouco como que funciona, então, o bronzeamento a jato, que é, né, a área que tu escolheu pra poder ter a tua empresa, ter o teu negócio. Como funciona o bronze a jato? Eu já contei no vídeo anterior que eu postei contando a minha história que eu conheci o bronzeamento a jato porque eu sou muito branquinha e eu não queria me expor a danos, né? Eu escolhi o bronzeamento a jato não só para usar como em mim esse procedimento estético, mas para trabalhar com as minhas clientes, pela segurança que ele traz às minhas clientes no processo dele todo. Como que funciona? A gente aplica uma solução bronzeadora na pele da cliente através de uma pistola ligada a um compressor de ar. Então, é um procedimento totalmente personalizado. A gente consegue aplicar a solução no corpo todo, como um todo. Então, não fica nenhuma parte mais clara do que outra, não. É uma aplicação totalmente homogênea. E essa solução, quando aplicada na pele da cliente, ela tem um componente que se chama dihidroxiacetona, que é o DHA. O DHA é uma substância extraída da cana-de-açúcar e também da beterraba. E ele foi descoberto lá nos anos 70, 80 por empresas cosméticas, né? E que ele, ao entrar em contato com as células da primeira camada da pele, acontece uma reação chamada de reação de Maillard. Essa reação, ela produz um pigmento amarronzado, que é o que desenvolve o bronzeado na nossa pele. Então, as células da nossa pele, elas acabam escurecendo, se tornando marrons e dando o aspecto de bronzeado na nossa pele. E vocês podem ver nesse momento no vídeo que eu tô bem branquinha e ela tá bronzeada. Então, nesse momento, vocês conseguem ver a diferença que fica. A gente tem a mesma tonalidade de pele, mesmo fototipo. E vocês conseguem ver como fica natural o resultado de um bronzeamento a jato numa pele branquinha. Então, a gente aplica na pele clarinha, sim. E com o passar de 8 a 24 horas, a pele desenvolve um pigmento amarronzado com um tom semelhante ao tom que a pele fica quando se expõe ao sol. E até um detalhe, esse bronze aqui, na realidade, foi feito na terça-feira passada. Hoje é? Hoje é quarta, então já temos uma semana aí 7 dias de bronze. Tá que linda, intacta. Estamos ainda, né, aparecendo bem tranquilas com bronze. E essa é a facilidade, né? E o bronzeamento a jato, ele entra num procedimento artificial, né? Ele também é chamado de bronzeamento artificial. Só que como esse processo da reação de Maillard, ele não causa nenhum dano à pele, nenhum dano à saúde, ele é chamado de bronzeamento saudável, né? Então, é um procedimento que pode ser feito por qualquer pessoa com qualquer fototipo de pele que vai bronzear e não vai causar nenhum dano. Então, hoje, no Brasil, o bronzeamento a jato é um tipo de bronzeamento permitido, é o único recomendado por dermatologistas, por não causar nenhum dano à nossa pele, né? E é totalmente seguro. Então, pode ser feito sem contraindicações, assim, de quantidade.
Existem algumas contraindicações, alguns cuidados que a profissional deve seguir na hora de fazer a aplicação, mas esse é assunto para outro vídeo. E seguidos esses cuidados, tornam um procedimento totalmente seguro. E pode ser feito por pessoas que já tiveram câncer de pele, pode ser feito por pessoas que têm a pele fragilizada devido à exposição solar. Então, quem tenha danos na pele, quem já passou por um problema de câncer, quem tem a pele delicada, pode fazer bronzeamento a jato, que não vai causar nenhum dano. E outra coisa que eu queria falar também é que, como o bronzeamento ele é um procedimento estético artificial, ele necessita de cuidados, né? Da mesma forma que quando a gente se expõe ao sol, a pele precisa ser muito bem hidratada, porque ela está sensível e precisa se regenerar, né, a pele. Com o bronzeamento a jato também são necessários cuidados, né? Então, a profissional ela tem que saber explicar bem para as suas clientes os cuidados que devem ser tomados, tanto no pré quanto no pós. E a importância deles, não só a necessidade, mas a importância de seguir esses Exatamente. Por exemplo, a Andressa tá aqui há 7 dias com o bronze dela ainda intenso, bem cuidado, bem íntegro, porque ela sabe exatamente quais são os cuidados que devem ser tomados, ela não negligencia os cuidados que devem ser tomados. Então, dessa forma, acaba que o procedimento ele é duradouro, né, e tem um aspecto muito satisfatório. E, infelizmente, o bronzeamento a jato ele ainda é um tabu para muita gente, porque tem pessoas que acham que eu não vou fazer esse bronzeamento porque ele dura pouco e porque ele sai todo manchado. Mas, na verdade, se vocês forem parar para pensar, o bronzeamento a jato ele dura mais do que um penteado, ele dura mais do que uma make que tu faz para ir numa festa. Tu consegue curtir 10 dias com a pele bronzeada e uma make tu só consegue curtir uma noite, né? Exatamente. E quando os cuidados corretos são tomados, o bronzeamento a jato ele não sai manchado. Então, infelizmente, como o bronzeamento a jato surgiu no Brasil há mais ou menos uns 10 anos, e na época que ele surgiu, não chegaram aqui os cuidados que deveriam ser tomados. Chegaram aqui só os equipamentos e os produtos. E aí o mercado, ele acabou... a promessa dos resultados. E a promessa dos resultados. Então, o mercado de bronzeamento a jato, ele acabou se desenvolvendo sem que as pessoas tivessem o conhecimento necessário para se oferecer aquele procedimento. E aí, o que aconteceu? Criou-se a má fama do bronzeamento. Então, muita gente não quer fazer bronzeamento a jato porque um dia uma amiga fez e não gostou, porque um dia uma amiga fez e ficou laranja, ou porque um dia ela fez em algum lugar e não ficou bom, e aí ela não entendeu que não foi só o bronzeamento que o culpado, né? Tem outros fatores. Então, é muito importante que a profissional que vai oferecer esse procedimento, ela entenda exatamente o que e por que aquele procedimento deve ter aqueles cuidados e orientar para sua cliente quais são e como são que aqueles cuidados devem ser seguidos. Então, hoje em dia, que nem eu disse esses dias, o meu trabalho é desmistificar o bronze. Desde que eu comecei a trabalhar com bronzeamento, meu trabalho não foi só divulgar o bronzeamento, meu trabalho era desmistificar o bronzeamento e convencer as pessoas de que sim, é um procedimento que é muito satisfatório, que os resultados são lindos e incríveis e que dá pra fazer sim, que vai ficar lindo, não precisa ter medo, não vai ficar laranja, não vai ficar manchado, então... E é uma outra coisa também, outro detalhe muito importante que tu fala seguido e que a gente também tem esse mesmo pensamento, que é 50% para cada lado de responsabilidade. 50% de responsabilidade é nosso, como profissionais, de explicar, orientar, usar produtos de qualidade, bons equipamentos, ter toda uma estrutura a oferecer para cliente, mas os outros 50% são responsabilidade da própria cliente, em seguir as recomendações que a gente passa de pré, de pós, porque eles são fundamentais. Se tu vem aqui, tu vai fazer o bronze, tu toma o primeiro banho, tu vê que tá lindo, mas tu toma a decisão de depois não hidratar a tua pele, não cuidar, tomar banho muito quente,
esfregar bem a toalha no corpo para dar aquela enxugada bem gostosa. Isso vai acabar tendo resultado, impacto direto no resultado da sessão. Então, é 50% de responsabilidade de cada parte. Do mesmo jeito que quando a gente faz alongamento de unhas, tem que cuidar. Quando a gente coloca alongamento de cílios, tem que cuidar. Então, a sobrancelha tem que cuidar. Tudo. Não adianta. Qualquer procedimento que seja artificial, ele necessita de cuidados. E não é a cliente que tem que adivinhar esses cuidados. É a profissional que está oferecendo esse serviço que tem que orientar bem a cliente. Que ela tem que seguir aqueles cuidados e que ela também é responsável, né, pelo resultado do bronzeado dela, porque senão as coisas não dão certo. Então é responsabilidade aliado com saúde que fazem o bronzeamento a jato ser o queridinho das médicas, das mulheres mais antenadas hoje em dia com a saúde, com a beleza da pele. Exatamente. E bora então pensar que a gente faz a sessão para ir para, por exemplo, pegar uma praia e curtir um sol de lazer. Esse também é um ponto muito importante que a gente tem aqui, que a gente conversa muito com as nossas clientes, que tu vai chegar já pronta para aproveitar. Não precisa ficar perdendo tempo, né? Ficando lá exposta a horas, né? Para que tu volte da praia com aquela, eu peguei uma marquinha, eu peguei um bronzeado. Não, tu já vai pronta, volta pronta e tu curtiu todos os momentos com os teus amigos, com a tua família, um final de semana em casa na piscina, tu tá pronta, tu não precisa, né, te arriscar a nada, é só curtir, aproveitar o resultado da sessão. Cuidem da saúde de vocês, cuidem da saúde das clientes de vocês, que vocês vão ter clientes, ó, pra sempre. Exatamente. E a gente encerra aqui então esse nosso primeiro bate-papo de muitos que virão, tomando aqui o nosso mate, né, pra aproveitar e, né, até uma próxima, até breve. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.